Escritos escolhidos. José Carlos Loureiro exerceu as funções de vereador da Câmara Municipal do Porto entre 1972 e 1974, ainda que sempre fizesse questão de sublinhar que não era nem se sentia político, mas sim e sempre arquiteto. O seu mandato foi pautado pela entrega a várias causas que lhe eram caras, e entre as quais se destacam duas por antecederem e se prolongarem para além do exercício deste cargo autárquico. Uma é a proposição de uma linha metropolitana de superfície para aliviar a pressão do trânsito automóvel no centro da cidade, algo que em 1972 era uma miragem e hoje uma realidade. A outra, a luta pela preservação do Palácio do Freixo, tema abordado no texto selecionado para estes escritos escolhidos. Como se verá, a descoberta por parte do arquiteto José Carlos Loureiro do Palácio do Freixo, obra encomendada a Nicolau Nasoni em meados do século XVIII pelo cônego Dom Jerónimo de Távora e Noronha, acontece ainda nos anos 40, durante os seus tempos de namoro. Pertencia então o imóvel à Companhia de Moagens Harmonia, da União Fabril. Já em 1973, enquanto vereador, José Carlos Loureiro vai integrar a Comissão das Comemorações do 2º centenário da morte deste arquiteto italiano, sendo testemunha da aquisição, por parte da autarquia, dos terrenos contíguos a poente do palácio, numa ação que tinha em vista preservar o edifício de vizinhanças inconvenientes. Em intervenções decorridas no âmbito do programa comemorativo, José Carlos Loureiro fez questão de propor que fossem tomadas medidas capazes de defender o caráter urbano e estético que Nasoni imprimira à cidade do Porto com a sua personalidade, e medidas urgentes para também evitar a degradação progressiva da zona central da cidade, naquela que seria, em seu entender, a melhor forma de lhe prestar homenagem. Nessa ocasião, nomeia o historiador norte-americano Robert Chester Smith para a atribuição da Medalha de Mérito da cidade pelo trabalho desenvolvido na divulgação da obra de Nasoni, o que veio a acontecer a 20 de novembro desse mesmo ano. Aliás, galardão que o próprio arquiteto José Carlos Loureiro viria a receber por 2 vezes, a primeira categoria prata em 1983 e a segunda categoria ouro em 2009. O texto que vai ser lido neste Escritos Escolhidos data de 20 de agosto de 1981, numa altura em que o destino do palácio era ainda incerto. José Carlos Loureiro conta-nos a história, a sua e a do Palácio do Freixo. Depois de uma visita guiada ao lugar, expressa a sua preocupação com as políticas de gestão patrimonial então em curso e advoga a necessidade de se criar um parque para a requalificação da zona oriental da cidade que integrasse, naturalmente, o referido palácio. Mas o tempo passou. A dado momento menciona que tinha 3 netos, tem agora 5 e 7 bisnetos. Quanto a esta obra-prima da arquitetura civil, o seu repto final foi ouvido. Depois de finalmente adquirida pelo Estado, veio a ser objeto de um abrangente projeto de recuperação delineado por outros descendentes do ramo Távora, os arquitetos Fernando Távora e José Bernardo Távora. Um projeto iniciado em 1996 e concluído em 2003, com reformulações impostas pela proibição de transferência das antigas instalações da Fábrica Harmonia para jusante do Palácio, solução inicialmente por eles proposta. Com base num protocolo estabelecido entre a Câmara do Porto e o Grupo Pestana, aí se encontra presentemente instalada uma pousada. O Freixo Palace Hotel foi inaugurado em outubro de 2009. Regressemos ao verão de 81, isto é, ao texto de José Carlos Loureiro. Palácio do Freixo. Mais uma perda da cultura e do património nacionais. Há 35 anos, um jovem estudante de arquitetura calcorreava diariamente, a pé ou de bicicleta, a mais bela estrada dos arredores do Porto. Estrada que lenta e dolorosamente, ano após ano, rompia montes e transpunha vales, para bem e para mal das margens do grande rio que ela ladeava na sua margem sul, o Douro. Ela ia desbravar as serras para mostrar os esplendores da paisagem, mas a expô-la lentamente à voracidade dos areeiros que a destroem, à brutalidade dos ignorantes e egoístas que a transformam em lixeira gigante,
aos especuladores que espreitam a oportunidade de a explorar com rápidos lucros. Dirigia-se o jovem à Quinta das Sete Capelas, alcandurada sobre a magnífica paisagem do rio, por amores que ali vivia. E neste vai e vem nasceu uma outra paixão, que, ao contrário da primeira, nunca deu frutos que prestassem. À beira da estrada levantava-se uma casa com um ar inacessível, romântica e misteriosa, mas que umas espreitadelas pelas frinchas do gradeamento dos muros revelavam ser muito bela e acolhedora nos seus jardins, então ainda tratados. Já estava por esse tempo entalada entre uma fábrica de moagem e outra de briquetes de carvão. Habitava um alentado alemão, moageiro, encarregado da fábrica proprietária até hoje do Palácio do Freixo, porque é desse magnífico exemplar de arquitetura civil do século XVIII que se trata. Sem querer fazer história, dir-se-á brevemente que é uma obra magistral de Nicolau Nasoni, o grande arquiteto do Porto de 1725 a 1773, construída por encomenda do Dião Jerônimo de Távora e Noronha. Citando Robert Smith, no desenho da planta da quinta, Nasoni foi influenciado pela disposição do terreno, que ocupa uma estreita faixa em declive entre um monte e o Rio Douro, justamente no dorso da curva que ela aí faz, de forma a tirar partido das vistas que dali se deparam. Devido ao espaço limitado do sítio, Nasoni teve de renunciar ao grandioso eixo que distingue as casas da Prelada e do Chantre, limitando-se apenas ao jardim e terreiro que ladeiam a casa, e estabelecendo um caminho diagonal que antigamente ligava o primeiro com um portão, colocado no cruzamento da estrada que vinha do Porto com um desvio para Gondomar. No meio deste reduzido recinto, edificou a casa num terraço que se estende entre o monte, dividido em vários jardins ao norte, e outro terraço interior ao sul. Esta zona, cujo centro contém mais um jardim, é suportada por um alto paredão, descendo até à margem do rio e terminando em duas autênticas guaritas, introduzidas talvez no intuito de evocar para os dois irmãos, Jerônimo e Vicente, o aspecto dos grandiosos bastiões da cidade-fortaleza de Valeta, com a qual a sua ilustre família mantinha há séculos estreitas relações. Vista do Douro, portanto, a propriedade apresentava uma série de linhas horizontais correspondente aos vários níveis dos terraços e marcadas pelas fantásticas curvas de gigantescos muros, pontuadas por imensas jarras e pelo ritmo das ricas balaustradas do paredão, das escadas exteriores e das numerosas sacadas das fachadas do palácio. Para delimitar a vista, Nasoni pôs, no extremo oeste do conjunto, um elegante belvedere. Aqui principia o eixo horizontal da composição numa pequena calçada ligada com a diagonal da entrada que passa pelo centro do andar térreo da casa, dando acesso ao terreiro a leste, dominado por uma grandiosa escada que servia de entrada nobre à casa. Por este extraordinário arranjo, que representa a culminação da ideia da passagem central encontrada desde Mateus na maioria das suas casas, Nasoni obrigou o visitante a passar por toda a zona principal da propriedade, no meio de jardins, terraços, terreiros e, finalmente, a própria casa, por um verdadeiro tour de force de cenografia dramática digna das mais audaciosas invenções italianas, e será novamente invocada no belvedere do Jardim Oeste do Freixo logo a seguir. Esta elegante construção, típica dos jardins italianos da época, é disposta em forma de hemiciclo, flanqueado por dois pequenos pavilhões, contendo respectivamente o arco de entrada do recinto da residência e uma escada subindo a um terraço abalaustrado. No centro destaca-se um nicho, cujo teatral enquadramento, com as guaritas do paredão, parece homenagear a soberana Ordem de Malta. Começa nos dois estranhos motivos das peanhas bombé, embaixo, que sugerem os altos estocos ou chapéus de honra usados por certos grão-mestres.
Culmina no magnífico troféu de armas do remate, baseado nas mais ricas tarjas militares tão abundantes em Valletta. A composição, desenvolvida em redor de uma característica forma convexa oval nasoniana, que apesar do coronel foi deixada lisa, ostenta tambores e elmos, escudos e bandeiras com a meia-lua turca, canhões e balas e várias peças de armadura. É a mais rica demonstração em toda a obra de Nasoni do realismo decorativo inseparável dela e a mais luzida lembrança da passagem do grande artista pelas fortalezas e albergarias da Città Notabile maltesa. Em frente ao nicho do Belvedere, o visitante depara com o eixo conduzindo à casa entre o alto muro do norte, com as suas grandes curvas e jarras, e a balaustrada sul, através da qual se descobrem vistas do Rio Douro, além das plataformas ajardinadas da zona inferior. Neste riquíssimo enquadramento, ainda profundamente impressionante, malgrado tantos estragos sofridos, encontra-se o Palácio do Freixo. Na sua planta e no arranjo das suas fachadas, o edifício marca o último aperfeiçoamento do pensamento de Nasoni acerca da casa de campo portuguesa. Concluída esta longa citação, José Carlos Loureiro retoma a sua narrativa. No jovem que se tornou arquiteto em 1950 e por desígnios do destino para aqueles lados ficou a viver, foi-se sedimentando a ideia, talvez ingênua, de que alguma coisa poderia fazer para salvar da ruína que se anunciava e trazer à posse efetiva da cultura portuguesa aquela maravilha que ali estava, um pouco escondida para os que passam na estrada e magnificente para quem a vê do rio ou a visita mais detalhadamente. Entretanto, decorrido quase o tempo de uma curta vida, enquanto a donzela de então se tornava avó de 3 lindos netos, o Palácio do Freixo ia sofrendo implacavelmente os duros ataques do tempo, da estupidez e da negligência, da incultura e talvez da corrupção. Às agressões de tempos mais recuados, foi vendida em 1850 ao primeiro barão do Freixo, negociante portuense enriquecido no Brasil, que alterou completamente o interior, descaracterizou as fachadas com aplicações de lousa e cimento e começou a degradação da quinta com a construção de uma fábrica de sabão, como refere Robert Smith em Nicolau Nasoni, arquiteto do Porto. Abertura da estrada marginal, cortando a quinta e passando completamente adoçada à sua fachada norte. Venda do belo portão de entrada, cerca de 1924, com total desinteresse da Câmara Municipal do Porto, que permitiu a sua deslocação para a quinta Russell de Souza, em Vitorino das Donas. A todas estas agressões sucederam-se atropelos e a degradação, não só da casa, mas da sua paisagem envolvente. Estes factos tornam-se mais graves quando é certo que nas últimas décadas se acentuou finalmente em Portugal a convicção de que é inadiável a preservação de um património que, não sendo rico, se torna por isso mesmo mais valioso. O tardós do Belvedere e o portal que por debaixo dele, nos parece, seria o acesso ao palácio, foram entepados, já assim aparece na bela carta da cidade do general de brigada Augusto Teles Ferreira de 1892, por um armazém destruído por um incêndio há cerca de 2 anos, com evidentes riscos para os jardins e a própria casa. Apesar de classificado como monumento nacional em 1910, só em 6 de abril de 1949 foi fixada a respectiva carta de proteção, que de nada serviu, pois nas décadas de 50 a 60 foram construídos, dentro dela, os enormes silos de cereal e a nova moagem da empresa proprietária do palácio. Como é que isto foi possível? Como funcionaram realmente os mecanismos de defesa? A degradação aproximou-se mais da bela mansão e entrou nela própria. As obras de conservação são caras e ficam por fazer. Vêem-se lousas caídas na cobertura, vidros partidos, caixilhos arruinados. E como os mecanismos não funcionam, as vontades autênticas não têm poder e o poder não tem a vontade. É talvez o começo do fim e o ruir do sonho do jovem que, passados 35 anos, escreve estas modestas linhas.
a sua tristeza é maior porque não há muitos anos a aquisição pela Câmara do Palácio do Freixo esteve presa apenas por um fio. O fio da indecisão de alguns e a interrupção forçada pelos acontecimentos políticos de 74. No entanto, alguma coisa foi concretizada em prol do Palácio do Freixo e da sua zona próxima. Numa atuação rápida perante situações que podiam comprometer o futuro, a Câmara Municipal do Porto adquiriu toda a faixa entre a estrada e o rio apoente do Palácio do Freixo, com uma frente de rio de 300 metros e largura média de 100 metros. Em uma parte existiam armazéns e uma antiga fábrica de briquedos de carvão, e na outra havia a pretensão de se construírem mais armazéns. É que o plano diretor, incompreensivelmente, classifica a área como zona industrial, zona que poderia ser, nos vales do Rio Tinto e do Rio Torto, limitados a sul pelo Douro, um belo parque da zona oriental da cidade, na proximidade das suas zonas mais densas de população e mais escassa de espaços públicos. Parque que integraria o Palácio do Freixo, a Quinta da Bonjoia, a Casa da Revolta, a Casa e Quinta de Vilar de Allen. Associavam-se assim fatores muito positivos no caminho do futuro. Salvava-se um património cultural e arquitetónico inestimável que de outra forma caminha inexoravelmente para a ruína. Protegia-se uma paisagem rara no âmbito da cidade, apesar das agressões já sofridas. Criava-se uma zona de lazer em contraponto com o chamado Parque da Cidade na sua zona ocidental, o qual, desde a elaboração do plano diretor, parece deter o exclusivo das atenções dos responsáveis. Se um grande parque é necessário à cidade, é preciso afirmar que são indispensáveis pequenos parques disseminados no seu perímetro urbano. E se mais erros foram e continuam a ser cometidos na área em questão, gigantesca entulheira em crescimento contínuo no vale do Rio Torto, construção em 1976-78 de uma fábrica de pré-fabricados e de um miserável barracão para armazenagem de refrigerantes, ainda é tempo de salvar muita coisa para bem desta terra, da qualidade do habitat das suas gentes, do património cultural, com uma visão larga do futuro e, por isso, antecipada ao acontecer do dia-a-dia, corrosivo e destruidor. Há que fazer de imediato a correção do plano diretor e elaborar plano detalhado de defesa da área em questão, integrando o Palácio do Freixo como elemento fulcral. E depois, passo a passo, realizá-lo, efetivá-lo, com a certeza de que a cidade do futuro o agradecerá no chilrear das crianças e dos pássaros, no cavaquear dos velhos à sombra das árvores que soubermos plantar, no rever-se o povo no património que as gerações passadas lhe legaram. É este o recado que desejaríamos fosse ouvido, sem ceticismos, por quem pode e deve fazer o que for melhor pela sua cidade e pelo seu país. Porto, 20 de agosto de 1981. José Carlos Loureiro, arquiteto.